Pastor Mateus, eu conheci ele tem muito tempo. Conheci hoje. Pastor Mateus está vindo de Portugal, Lisboa, não é isso? Está vindo aqui trazer uma palavra rema e revelada. Pastor, como que você faz essas conexões? Nós temos aliança. E a missionária Eliane me indicou ele. E quando a missionária Eliane falou assim, olha, estou indicando um amigo meu, recebe ele para mim. Quando a gente tem aliança, a gente nem pergunta quem é. Então, irmãos, tem aliança com pessoas certas. Porque a aliança vai definir muito o destino onde você vai chegar. Amém? Estende a mão para cá. Pai, está aqui o teu filho, o teu servo. Que o Senhor usa, Pai, eu vou fazer uma oração de ousadia. Eu sei que o Senhor tem usado ele em muitos lugares. Mas hoje eu peço ao Senhor que use ele diferente. Pai, eu louvo também pela tua esposa, a pastora Raquel, que está aqui. Que o Senhor alcance essa família linda. Alcance o seu ministério. Que ele venha ser bem sucedido em todo o ambiente, que ele estiver revelando a tua palavra e exercendo o seu chamado no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Boa noite, Redenção. Boa noite. Levante a sua mão direita assim para o céu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar, que Deus visite os seus que estão longe agora, que Deus visite a sua casa e que em toda a sua resposta que você veio buscar hoje, você pode levar ela aí no nome de Jesus. Alguém que acredita nisso aqui? Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado aí, balança ele até ele dar um glória e diga, receba essa palavra no nome de Jesus. Amém. Se assente, por gentileza. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus por esta casa, glória a Deus por esta família. Eu me sinto muito feliz de estar com os irmãos aqui pela primeira vez e eu vou orar para mim voltar. Só a irmã quer que eu volte ali, tá vendo? Que alegria, que alegria. Pastor Anderson, obrigado pelo sim, obrigado por essa casa, pastora Eliane, todo mundo que me recebeu desde lá de fora até aqui dentro, muito obrigado pelo carinho e acolhimento de vocês. Como o pastor disse, eu vivo em Portugal já há 8 anos, mas eu sou mineiro, comedor de queijo com goiabada. Alguém gosta aqui, não? Né? Comedor de pão de queijo, de angu, couve, linguiça. Essa hora, hein? Meu Deus. Então, a gente está em missão ali em Portugal há 8 anos. E eu tenho o prazer de pastorear uma linda igreja. A igreja mais vibrante de Portugal é aquela. Há 3 anos nós plantamos uma igreja ali e temos caminhado debaixo da graça de Deus. E nós hoje temos o privilégio de ter a Eliane, que é conhecida de alguns aqui, congregando com a gente lá, tem nos abençoado. E através dela nós estamos aqui. Muito obrigado, tá bom, pastor? No nome de Jesus. E eu já disse para o pastor que eu estou esperando ele lá em Portugal. 2 irmãs aqui, ninguém. Ele vai voltar, tá? Eu estou esperando ele lá em Portugal para servir a gente. Quem libera o pastor? Libera o pastor uns 30 dias, ele e a pastora, para ir lá comer bacalhau, pastel de nata e pregar o evangelho no nome de Jesus. Obrigado, tá bom, pastor? Meus queridos irmãos, eu estou junto com a minha esposa, ela foi arrebatada, eu acho, não, né? A gente está aqui, daqui a pouco eu apresento ela. Enquanto ela está chegando, deixa eu tirar uma curiosidade aqui. O meu nome é Mateus Poderoso. Ó, todo lugar que eu vou a primeira vez eu tenho que explicar isso, porque o meu avô era Geraldo Poderoso, meu pai José Geraldo Poderoso e eu sou Mateus Poderoso. Só que nessa época tem muito charlatão por aí, né? Então as pessoas associam que meu nome é fake, né? Outro dia o pastor falou, um pastor não, uma irmã falou que era, quase não congregou lá na igreja, pastor, que quando ela viu meu nome falou que eu era muito arrogante, que eu me achava demais de botar o nome. Não, mas é meu nome, tá? Mateus Poderoso. Esse é meu nome de certidão de nascimento. Se tiver algum tomé, eu te mostro meu documento ali na porta, no final do culto, tá bom? E eu acho que é o primeiro que você conhece com esse nome, não tem muito, né? E lá no meu Instagram, pastor, eu fiz
eu terminei ano passado uma série, esse ano, para o ano passado, uma série de mensagens que nós fizemos lá na igreja, e foi sobre os 35 milagres de Jesus. E quando eu terminei essa série de mensagens, eu senti um desejo no meu coração de compartilhar essa mensagem com todas as pessoas que são sedentas pela palavra de Deus, tá bom? Então, se você é pregador, amante da palavra, ou você é um curioso que quer descobrir a palavra e ama, se você entrar no meu Instagram, tem um link lá, e lá você tem gratuitamente os 35 milagres de Jesus, um esboço. Depois eu ampliei para deixar de uma forma mais didática, para que possa vir abençoar a sua vida, tá bom? Eu espero que você seja abençoado também por este material no nome de Jesus. Eu quero apresentar minha família para vocês, tem como? Essa mídia é tão boa que eu fiquei ousado. Olha ali, ó. Essa minha esposa está em pé aqui, ó, está mais bonita que na foto, né? A pastora Raquel. Nós somos casados há 15 anos. Né? Quem está solteiro aí? Tem homem solteiro? Não. Os homens é tudo casado, meu Deus. Ó. Deus faz milagre aqui em Betim, pastor. Deus faz milagre, tá vendo? Tudo casado. Eu casei, irmão. Esse é milagre. Há 15 anos com a Raquel, e eu tenho meu Davi, de 11 anos, está do meu tamanho. E eu tenho a minha Mariana, que não estão conosco, porque os avós não deixaram, né? Seguraram lá os netos e estão lá em Juiz de Fora esperando a gente. Essa é a minha família, que Deus tem me abençoado. Com a permissão do pastor também, eu já vou pregar. Eu trouxe aqui esse kit que Deus deu a graça à minha esposa de escrever, de participar de 3 antologias, e ela tem compartilhado o seu testemunho com muitas mulheres. E nós trouxemos esse material dela. Nós temos o TPM, nós temos outro que chama Alegria Vem Pela Manhã. Recentemente, minha esposa perdeu a sua irmã com apenas 28 anos, de uma forma trágica, durante uma semana. Ela estava bem no sábado, no outro ela foi sepultada. E ela conta um pouco desse testemunho, como venceu o luto, como venceu esse tempo tão difícil. No TPM ela conta um pouco da nossa jornada, como nós chegamos em Portugal. E nesse Conexão Destino, que é Homens e Mulheres Ativados para as Nações, ela compartilha aqui a sua experiência missionária nesse tempo, pregando o evangelho na nação lá em Portugal, tá bom? Ela trouxe ali, se você mulher quiser ser abençoada, você marido também quiser abençoar a sua esposa, ou se você quiser nos abençoar, passe lá atrás, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Ela me disse que isso aqui é para a pastora, não é? Então deixa, depois você dá ela. Amém ou não amém? Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo de número 22, não. Abre primeiro no capítulo 12. Gênesis, o capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra. Diga para ser uma vez só, bem forte. Diga, sai. Isso. O que o Senhor disse? Sai. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Pula, por gentileza, para o versículo de número 7. Versículo de número 7. E ali o Senhor apareceu a Abraão. Ali aonde? Aonde ele disse que era para Abraão ir. Porque Deus só se manifesta quando a gente obedece a sua orientação. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse o quê? Darei esta terra à sua descendência. Então o que Abraão fez? Abraão construiu ali um altar. Para ser uma vez só, vamos lá, todos juntos? Abraão... Não, vocês fizeram melhor, deixaram mal acostumado. Vamos todos juntos? Abraão construiu ali isso, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Coloca o versículo 8, por gentileza. Versículo 8. Dali Abraão prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também neste lugar Abraão fez o quê?
Não, só o lado de cá, né? Só vocês, aqui ninguém está lendo. O que Abraão fez ali? Invocou o nome do Senhor. Coloca para mim agora capítulo 13, por gentileza, o versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. Então Abraão mudou o seu acampamento pela terceira vez e morou próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Você diz amém. Amém. Meus queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Nós estamos diante do grande patriarca Abraão. Abraão, conhecido por todos nós como o pai da fé. A gente encontra a história de Abraão no Monte Moriá, no capítulo 22, onde é um dos relatos mais profundos de fé e de obediência. Abraão, ele tem o início da sua jornada, o início do seu encontro com Deus de uma forma um pouco inusitada, um pouco diferente, um pouco incomum, porque quem evangelizou Abraão foi o próprio Deus. Quem chamou Abraão foi o próprio Deus. Quem aqui foi evangelizado? Quem aqui não nasceu no lar cristão e alguém disse de Jesus para você algum dia? Alguém? Pastor, o senhor lembra o nome de quem evangelizou o senhor? Não lembra não? Esse é melhor ainda, esse é o desconhecido. Você lembra o nome de alguém que te evangelizou? A cara dele, o rosto dele? Não foi alguém de carne e de osso? Que chegou lá, te constrangeu, até que aquela palavra entrou e você veio para a igreja? Abraão não teve ninguém que evangelizou ele. Abraão foi o próprio Deus que chegou e se apresentou até Abraão. É interessante, porque nesse contexto, no final do capítulo 11, quando é a primeira vez que Deus chama Abraão, e no início, no capítulo 12, quando é um texto muito conhecido, o Senhor se manifesta a Abraão em um lugar improvável. Você lembra comigo que o Abraão, ele era filho de um homem que fabricava ídolos. Abraão trabalhava com seu pai Tera, e eles trabalhavam fabricando deuses, miniaturas de deuses. O evangelho que eles acreditavam era um evangelho poloteísta, de vários deuses, de várias pessoas, divindades. E Abraão estava nesse contexto, e dentro desse contexto chegou o Deus Supremo e se apresenta a Abraão no meio de falsos deuses. Deus chegou em Abraão em um ambiente onde a gente talvez não queria chegar. Deus encontrou Abraão em um ambiente onde muitas das igrejas não querem entrar. Deus encontrou Abraão em um ambiente desprezado por muitos, mas Deus não é como A nem como B. Deus não olha a aparência, Deus não olha seguidor no Instagram, Deus não olha o nome, Deus não olha a cor de pele, Deus não olha quanto que a gente tem na conta. Deus olha, Ele escolhe e Ele decide. Eu vim liberar uma palavra para alguém que acredita em profecia nessa noite. Deus te trouxe nessa noite para te constranger de uma forma, para dizer: fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Na tua família não acreditaram em você, na tua casa ninguém acreditava em você, mas eu te escolhi para grandes coisas nesse tempo. Glória a Deus. Deus vai e constrange Abraão, e Deus faz uma promessa para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu estou no final do capítulo 11. Abraão foi? Abraão foi? Não. Ele foi, pega o pai, pega o primo, aquele tribuloso do Ló. Que crente gosta de andar com os tribulosos atrás da gente, não é verdade? Eu vi um Deus ali, não vou nem olhar para não constranger a irmã. A gente costuma botar alguém na mala de carona que não devia andar. Aí ele vai, leva o pai e o Tera. Eles chegam em Harã, e ali em Harã eles param. E é engraçado porque no original o Tera, o nome do pai de Abraão, significa aquele que para. Porque quando a gente coloca na jornada quem Deus não mandou andar com a gente não consegue chegar longe. Porque no meio do caminho a pessoa vai cansando, tanto a gente que a gente também decide parar. E quando eles pararam, eles construíram uma casa. Oh, meu Deus, desculpa, eu sou muito agitado.
Quando eles chegam em Harã, eles constroem ali uma nova casa, um novo comércio, uma nova vida, e desistem daquilo que Deus falou lá atrás. Mas eu gosto de Deus, porque Deus é um Deus de segundas oportunidades. Só a irmã aqui, meu Deus. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de segundas oportunidades. Aí chega Deus no capítulo 12 e chama quem? Agora eu vou chamar Ló, porque Abraão não ouviu lá atrás. Não. Deus escolheu, está escolhido. Ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da tua casa, não, da casa de teu pai, que nem a casa é tua, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que aí eu costumo dizer, pastor, que Deus colocou um bônus. Aí Deus continua dizendo assim: e farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem tiver contigo, Abraão, tá bem, mas quem tiver contra você, tá mal. Tu vai ser rico, tu vai ser próspero, tu vai ser famoso, tu vai ser poderoso. Irmão, até eu que sou mais bobo, eu ia debaixo dessa promessa. Abraão se levanta e diz: Deus vai fazer isso tudo, então eu vou e vou seguir. Agora a pergunta é: Abraão foi por causa de quê? Está na dúvida ainda? Abraão foi por causa de quê? Da promessa. A promessa constrangeu ele a sair daquele lugar. E nesse período, Abraão estava tão empolgado que no capítulo 12, no versículo 7, ele vai chegar e ele edificou um altar. Nós lemos isso. Quando ele saiu, vou darei essa terra. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Agora, o que significa um altar? Altar significa um lugar de encontro com Deus. O altar significa um lugar de consagração. Altar significa lugar de aliança, lugar de adoração, lugar de gratidão. Quando Deus se manifesta a Abraão no capítulo 12, ele acredita na promessa e ali ele edifica o altar. E é tão curioso porque no próximo versículo, no versículo 8, que a gente leu também, Abraão sai dali um versículo depois, e o que ele faz? Constrói outro altar. Porque novo convertido é assim mesmo, irmão. Tem altar na segunda, tem altar na terça, tem altar na quarta, tem altar na... Quem já foi novo convertido sabe o que eu estou falando aqui. Pastor, tem culto amanhã? Amanhã não, meu filho, amanhã é segunda-feira. Não, pastor, arruma um culto para a gente, porque a gente quer edificar altar, a gente tem fome, a gente tem sede. Irmão, quem está com aquele primeiro amor, ele vai para o monte, ele vai para o vale, ele vai para o deserto, ele não quer nem saber, ele quer saber aonde tem um altar, aonde eu vou edificar o altar, aonde eu vou construir o altar. Abraão está vivendo essa experiência. No capítulo 12, no versículo 7, ele constrói o altar. No capítulo 12, no versículo 8, ele está construindo um altar de novo. No capítulo 13, no versículo 18, Abraão veio e ali edificou um altar. 2 capítulos, quantos altares? 2 capítulos, quantos altares? É muito, é pouco? É muito. Veja só isso. Abraão, alguém que está vivendo ali então uma experiência com Deus. Abraão é alguém ali então que está vivendo o início das promessas de Deus. Mas toda promessa ela começa a acontecer, a promessa começa a crescer, a promessa começa a desenrolar, a promessa começa a chegar e a gente costuma fazer o quê? Estou cansado para edificar um altar hoje. Ai, pastor, já teve culto ontem. Ontem eu estava lá nas crianças entregando brinquedo. Como é que chama lá? No Renascer? Rua de Bandeirinha. Eu estava na Bandeirinha ontem, pastor, com as crianças tentadas, me dando um trabalho danado. Vou para o culto amanhã não, estou muito cansado. Já teve altar ontem, para que ter altar hoje? Aqui não tem isso não, mas lá em Portugal, estão me vendo na internet, não posso nem falar, pastor. Estão me vendo lá. Lá em Portugal tem uns tribulosos que é assim, que gosta de ficar altar de 15 em 15 dias. Sabe? Gosta de ficar altar dia de ceia. Dia de ceia ela aparece, ela é feliz. Mas de repente, você olha, sumiu. Mas cadê fulano? Sumiu. Abraão começou a prosperar. Abraão começou a crescer. Abraão começou a viver, ter servos, as coisas acontecendo. Abraão começou a criar nome. Abraão começou a ficar famoso. E ele começou a ficar ocupado. E aquele que tinha o costume de estar sempre fazendo altar,
esqueceu do altar. Capítulo 14, não tem altar. Capítulo 15, não tem altar. Capítulo 16, não tem altar. Capítulo 17, não tem altar. Capítulo 18, também não tem altar. Capítulo 19, muito menos. Capítulo 20, não tem altar. Capítulo 21, não tem altar. Aí Deus fica com saudade de Abraão, porque Abraão está sumido do seu lugar que ele costumava estar. Aí Deus fala assim: Abraão, estou com saudade de você. Deu ruim. E Deus, ele tem, como é que você chama, pastorzão? Marcos, gostei do senhor. Deu ruim. Pastor Marcos, Deus tem um costume diferente de nos chamar de formas inusitadas. Às vezes Deus, para nos chamar, para nos constranger, ele começa a tirar o que é nosso, para ver se a gente fica esperto, para ver se a gente abre o olho. Aí Deus está com saudade de Abraão. Então o que ele faz? Ele aparece para Abraão. Ô Abraão, quanto tempo, rapaz? Você estava sumido. Faz o seguinte, eu vim te fazer um pedido. Diga, Senhor. Aliás, o Senhor me deu tudo. Olha, tudo que eu tenho é teu. Pede o que o Senhor quer. Eu quero o seu filho, o seu único. Lembra aqui que já tinha Ismael no meio dessa bagunça. Porque quem deixa de fazer altar tem ideia de passar em Egito. Aí quem passa em Egito começa a arrumar confusão para a cabeça. Aí quem entra no Egito para tentar resolver um problema, arrumando outro problema. Aí arrumou problema no Egito, trouxe o problema para casa, para dizer que tinha filho. Mas Deus chega para Abraão: tu não tem nada, porque o que você tem não é o filho da promessa. O que eu quero é o que eu te dei. Me dá o seu único filho. Cutuca nesse irmão do lado, só se ele for simpático, senão você não mexe nele não. E fala assim: não procura atalho não, segue a rota original. O atalho sempre parece mais fácil, meu irmão, mas nunca dá certo. Abraão, me dá o seu único filho e faz o seguinte: oferece ele para mim como sacrifício. Espera aí. No capítulo 12, por que Abraão saiu da casa do pai dele? Por causa de uma promessa. Agora no capítulo 22, Abraão está entregando o quê? A promessa. E este é o evangelho. Porque muitos são alcançados pela promessa. E isso é natural. Às vezes eu prego para gente aqui que só veio para a igreja porque a mulher falou que ia embora de casa. Às vezes eu prego para alguém aqui que a mulher só veio para a igreja porque o homem falou assim: vou, te arrumei outra, estou indo embora tal dia. Ela disse: meu Deus, vou correr para a igreja. Talvez eu prego para gente aqui que só veio para a igreja quando o filho começou a aprontar. Aí quando veio procurar o pastor Anderson, veio pedindo: pastor, me ajuda em oração. Estou na prova, estou na luta, estou no moinho, estou no fogo, estou no deserto, estou no vale, não sei mais onde estou. Aí o pastor veio e começa a pastorear, cuidar. Aí de repente o casamento foi restaurado, de repente o filho foi restaurado, de repente a crise que estava passando pulou, está tudo bem. E ele está onde hoje? Ele está na igreja. Mas veio na igreja por causa de um problema, mas hoje permanece por quê? Por causa do Deus do problema. Abraão é a mesma coisa, ele foi por causa da promessa, mas um dia Deus chegou e disse: me dá aquilo que eu te dei. Aí quem entendeu o evangelho de verdade, tem a coragem de pegar aquilo que recebeu e dizer: Senhor, toma. Eu não tinha nada, se hoje eu tenho foi porque o Senhor me deu. E se o Senhor me deu, tudo pertence a ti. Porque aliás, quando eu entreguei a minha vida para ti, nem meu eu sou mais. Eu não me pertenço, eu sou teu, tudo é teu. Aí Abraão agora está demonstrando dizer: eu saí por causa de uma promessa, mas hoje eu não vivo mais por causa de uma promessa. Pode tirar meu filho, pode tirar minha mulher, pode tirar minha riqueza, pode tirar meu nome, pode tirar o meu crédito, pode tirar tudo que o Senhor quiser tirar. Só como Davi disse: só não tire de mim a sua presença. Alguém levanta a mão direita para cima, por gentileza, se você concorda com essa oração. Senhor, que nos falte tudo, só não nos falte
exalte a sua presença. Glória a Deus. Onde eu posso ouvir tua voz. Abraão, me dá. Abraão acorda cedo. Que horas que Abraão acordou? Irmão, pera, se fosse eu. Tem baiano aqui, não? Tem um lá, baiano tem em todo lugar, irmão. Metade de Portugal é da Bahia. Não sei como Bahia existe ainda, pastor. O baiano costuma dormir mais um pouquinho que nós, né? Agora, se fosse eu, e Deus tivesse pedido no meu filho para outro dia, eu ia acordar que hora? Meio-dia. Eu ia fingir que esqueci de botar o celular para despertar. Porque eu não quero entregar o meu filho. Mas o texto diz que Abraão se levantou cedo. Abraão estava tão decidido quem era Deus, que ele disse assim: se é para fazer, que faça logo. Se é para entregar, eu vou entregar logo. Eu não vou deixar para depois. Abraão se levantou cedo. Ele mesmo arrumou a mula. Chamou os servos. Chamou Isaac. Isaac era adolescente. Tu tem adolescente em casa? Alguém tem adolescente em casa? É uma tribulação para acordar ou não é, irmão? Hã? Você chama, chuta, soca, joga água. É uma tribulação. Agora imagine de manhã cedo. Abraão acordou Isaac e diz: bora menino, bora onde? Segue o pai. Da casa de Abraão até o monte era 3 dias de viagem. Quantos dias? Quantos dias? 3 dias. Seguindo Abraão, o servo, o jumento e o filho. Abraão, o servo, o jumento e as promessas. Quando chegou na beira do lugar que Deus disse para Abraão, a beira do monte é um lugar de separação. Diga separação. Porque tem gente que só pode andar contigo até um certo limite da tua vida. Tem gente que não dá para você levar em todos os lugares. Isso não é preconceito, não é acepção de pessoas. Isso é discernimento. Tem gente que só vai andar contigo até a beira do monte. Por quê? Porque não está preparado para o que vai acontecer lá em cima. Agora não despreze quem ficou embaixo. Porque você subiu, mas você vai descer de novo. E se você não desprezar e estiver cuidando bem de quem ficou embaixo, eles estarão te esperando com um sorriso no rosto. Não é porque você está subindo que você vai desprezar quem está embaixo. É você está dando discernimento. O teu tempo é aqui, o teu lugar é aqui. Mas fica aqui, porque eu vou subir com o moço e logo nós voltaremos. Deus está liberando uma palavra para o meu coração aqui. Eu estou colocando limite em alguns tipos de relacionamentos aqui nessa noite. Deus está colocando um stop e dizendo: só vai até aqui, porque daqui para lá não te cabe mais. Quer um conselho? Para de falar da sua vida para todo mundo. Quer um conselho? Para de jogar a sua vida nos stories, no Instagram e no Facebook. Quer um conselho? Para de colocar. Porque tem gente que é assim: o primeiro problema que acontece dentro de casa, ele vai para a rede social, se sentindo decepcionado. Tem uns tribulosos, irmão, que o talento dele é jogar indireta no Instagram. A igreja me magoou. Balela, irmão. Posso falar balela aqui, pastor? Nem sei. Eu não já falei também? Já falei. Tem gente que quer colocar o problema na vida dele na igreja. Tem gente que está sendo mal sucedido e coloca a mão na vida dos obreiros, dos pastores, dos líderes da célula. Quer viver milagre, mas não quer cumprir princípio. Só vive milagre quem cumpre princípio. Tem gente que ouve a palavra aqui, entra aqui, sai aqui, aí faz tudo errado lá fora e depois bota a culpa no altar. Ah, irmão, vai. Eu ia falar um negócio se estivesse na minha igreja. Se fosse lá na minha igreja, eu ia falar assim: vai plantar batata e vê se eu estou na esquina. A igreja não é culpada de nada. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é de verdade. O que você tem que fazer é colocar limite, começar a cumprir princípio. E quem cumpre princípio vai viver uma nova temporada de milagres. Vai viver milagre. Vai viver milagre. Escuta aqui.
Abraão chega e ele para onde? Ao pé do monte. Abraão sobe e os servos ficam. Aí foi aí que surgiu aquela música. Dá o tom, meu filho. Dá o tom, meu filho. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morar e vou ficar. Abraão sobe. Foi aí que surgiu essa música, não é brincadeira, tá? Mas a ideia de Abraão é assim, ó: eu vou subir e o moço, e olha o que Abraão diz: e nós voltaremos. Isso é profético. Eu acho que eu estou num ambiente profético, pronto para isso. O que Abraão está dizendo assim: nós vamos, mas a gente volta. Porque quem sabe que foi Deus que deu, sabe que Deus nunca vai tirar sem recompensar em nada. Quem sabe que foi Deus que deu, tem a plena convicção que não vai perder, porque foi Deus quem deu. Se fosse Ismael, eu acho que ele não ia falar isso, porque ele sabe que Ismael foi ele que arrumou para a cabeça. Mas se foi Deus quem deu, irmão, fica descansado, vai, obedece, porque você vai voltar com isso. Pastor, não entendi, eu explico. Se os teus filhos foi Deus quem te deu, eles não vão se perder. Se o seu casamento foi Deus quem te deu, ele não vai acabar. Se o teu ministério foi Deus quem confirmou, ele não vai se cansar no meio do caminho. Essa igreja está de pé, sabe por quê? Porque foi Deus que escolheu, e lá atrás falaram assim: é modinha, vai acabar, vai fechar, mas hoje já tem pensamento de ampliar, porque foi Deus quem deu, e quando Deus dá, irmão, pode fazer o que quiser, está dado. Mas isso não quer dizer que não vai ter provação, não. Isso não quer dizer que não vai ser testado no fogo. Isso não quer dizer que não vamos passar por tempos difíceis. Abraão, vai lá. Aí quem está subindo agora? Abraão e Isaac. Quando chega lá em cima, ao meio do caminho, Isaac faz uma pergunta: ô pai, tem uma coisa errada aqui. Porque já tem cutelo, já tem lenha, mas está faltando uma coisa. O elemento principal, a oferta. Cadê o sacrifício, papai? Aí vem Abraão, velhinho, olha para o filho e diz: Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Porque Abraão tinha uma ideia: o sacrifício do altar não é para mim, o sacrifício do altar é para ele. Feche seus olhos agora por 2 minutos. Feche seus olhos agora. Feche os seus olhos. Me leva onde eu posso ir. Me leva onde eu posso ouvir. A oferta é para ele. O sacrifício é para ele. A entrega é para ele. O louvor é para ele. A música é para ele. A palavra é dele. A adoração é para ele. E ele proverá para si o cordeiro. O que o texto sagrado está nos dizendo: Deus não depende da minha adoração, Deus não depende da sua adoração, Deus depende de um coração entregue a obedecer, a cumprir princípio, e ele preparar para si o cordeiro. Deus proverá, meu filho. Deus proverá, meu filho. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar.
Deus proverá. Deus proverá. Mesmo fraco me vais enxergar. Sobre Deus proverá. Deus proverá. Quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Chegou no pico do monte. Abraão preparou o altar. Abraão preparou a lenha. Abraão colocou Isaque deitado por cima. Mas a pergunta que Isaque fez quando subiu o monte ainda continuava: Pai, aonde está o cordeiro? Qual foi a pergunta de Isaque, pessoal? E o que o pai responde? Deus proverá. Chegou no monte, lá no alto, chegou a hora. Parecia improvável, mas Abraão pega o seu filho, o seu único filho, como o próprio Deus disse, coloca em cima do altar, amarra, prepara, pega o cutelo, e quando ele levanta para sacrificar Isaque, o anjo chega e disse: Abraão, para. Mas Deus, o Senhor não queria que eu sacrificasse o meu filho? Não, Abraão, não queria isso. O que eu queria, Abraão, era que você voltasse para o altar. Abraão, eu nunca quis Isaque, Abraão, eu queria você de volta, Abraão. Abraão, Isaque não tem nada a ver com a história. Quem se perdeu do lugar original foi você. Deus está dizendo para alguém aqui: eu te trouxe aqui hoje para você renovar essa aliança. O seu lugar é no altar. Volta, Abraão. Volta, porque é aqui que eu quero que você esteja. Quer ver que é verdade, Abraão? Pode tirar o Isaque daí de cima, porque quando eu te pedi para você subir o monte e fazer o altar, eu já tinha preparado o sacrifício. Olha para do lado, Abraão. Olha para trás, Abraão. Ali está o cordeiro. Quando Abraão olha, está pendurado num galho um carneiro. Abraão pega o carneiro que já estava preparado e coloca onde, irmãos? O que Deus queria com Abraão? Por que você se perdeu no meio do caminho? Porque essa correria do dia a dia te tirou do lugar original que Deus tem para você. Quanto tempo você não chora mais na presença de Deus? Qual foi a última vez? Lembra, você orava, buscava o Espírito Santo? Senhor, me batiza com fogo. A gente cantou aqui: me batiza com fogo, faz outra vez, acende outra vez. Lembra? Só que foi passando o tempo, o trabalho, a escola, a faculdade, a correria. Me permita, pastor, com todo respeito, dizer isso. Muitos de nós, às vezes, no decorrer, servir na própria igreja, a gente se envolve tanto, cansa tanto. É segunda arrumando ali, é terça aqui, e a gente trabalha para a igreja, trabalha para os irmãos, esquece do nosso altar. Porque se a gente bobear, irmão, a gente fica um profissional disso aqui. A gente prega todo domingo, a gente prega toda semana.
começa a fazer isso no piloto automático e esquece de passar no altar. A gente se acostuma tanto a tocar. A gente toca bem, a gente canta bem. A gente tem o talento. Aí quando a gente não toma conta, a gente sobe e faz uma performance. Eu costumo dizer, em Belo Horizonte aqui tem gente que fala melhor do que eu, com certeza. Em Belo Horizonte tem gente que toca melhor que esse menino aqui, com certeza. Que canta com ele melhor, com certeza. Então, o que faz a diferença não é a nossa capacidade, não é o nosso conhecimento. O que faz a diferença é o tempo que nós passamos no altar para construir aquilo que vai ser queimado, gerado, exalado aqui. Não é sobre talento, é sobre a autoridade de quem passou no altar e diz: Senhor, o sacrifício sou eu. Estou voltando à essência A palavra de hoje é: vem, meu filho, para o lugar original. A palavra de hoje é: volta para o altar que eu queria que você estivesse lá. Lembra onde é que você queimava? Lembra onde você chorava? Lembra o seu quarto de guerra, lembra o seu quarto de oração, lembra as madrugadas, lembra as campanhas, lembra o tempo no monte, lembra o tempo que você me buscava. Volta pra cá, Abraão. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência És tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu. A essência És tu, Jesus. Capítulo 22. Versículo 13. E Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi, tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. Olha o versículo 19 do capítulo 22. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. A pergunta de Isaac foi uma. Vocês lembram a pergunta de Isaac? Vocês lembram a pergunta de Isaac? Aonde está o cordeiro? Quando o anjo chega para Abraão, o anjo diz o quê? Olha para detrás. Ali está um carneiro. A pergunta de Isaac foi uma. Qual foi? Onde está? E o que aparece lá em cima do monte? O carneiro. Carneiro e cordeiro são a mesma coisa? O carneiro serve para o sacrifício? Serve. É um cordeiro filhote. Mas a pergunta de Isaac continuou ecoando por gerações. Aonde está o cordeiro? O carneiro solucionou o problema do sacrifício, mas o carneiro não respondeu a pergunta de Isaac. Aonde está o cordeiro? Coloca para mim, meu filho, quem está aí, esse abençoado. Isaías 53, eu vou terminar agora. Isaías 53, o versículo 2. Eu posso pedir o louvor, pastor? Eu estou em casa aqui. Acho que eu vou congregar aqui quando estiver no Brasil. Eu quero louvor aqui para a gente cantar aquela música que está no coração de vocês. Cadê aquele cantor cheio de Deus? É tu mesmo, varão. Vem, mas vem pocando. Vem com os dois pés. Vem, cordeiro.
E ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. E ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para o que desejássemos. Vamos até o 7. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Olha o 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós os considerávamos castigado por Deus, atingido por Deus e aflito. Olha o qual é o 5. Ele porém foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha o 7, se tu não der um glória eu desço aí, hein? Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. A pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? O cordeiro foi levado para o matador. Eu vou melhorar isso. Abre João 1:29. Se tu entender, quando eu entender, tu vai dar um pulo dessa cadeira. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus e, aproximando-se dele, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Isaac perguntou: papai, aonde está o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá para si. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. A lei Deus entregou para Moisés, mas o evangelho foi entregue para Abraão antes do evangelho ser anunciado. Abraão, que era o amigo de Deus, ele ouviu do evangelho antes do evangelho aparecer em Jesus Cristo. Quando o Abraão responde para Isaac: Deus irá prover para si, Abraão já sabia o desenrolar da história. Isaac não sabia, mas Abraão sabia. A pergunta ficou: aonde está o cordeiro? Isaac morreu, veio os profetas, e a pergunta continuava: aonde está o cordeiro? Vieram os reis, aonde está o cordeiro? Vieram os juízes, aonde está o cordeiro? Veio o Império Macedônico, aonde está o cordeiro? Veio o Império Persa, aonde está o cordeiro? Veio o Império Romano, aonde está o cordeiro? Mas chegou Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. 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 Levante as duas mãos. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Nos proverá quanto azeite e a farinha falta. Se esgotar, Deus proverá. Ele é o Cordeiro de Deus. Mesmo servo que fazer
choramandarabassa. Faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha falta. Quando as minhas Vamos, vamos, vamos. proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar. Rabadarabassora, badarabasse. Rimidirabasora, mandarabassera, badarabassora, badar. Haramandarabassora. Rimidirabasse, carabandarabasso. Haramandarabasse. Oh, ramandarabasse, carabandarabasso. Remidirabasse, remidirabasso. Tá plugando. Tá aí. Ei, receba de Deus. Receba de Deus. Receba de Deus. Receba de Deus. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Ramandarabasse, cara. Deus proverá, Deus proverá, não vai chegar, e vai chegar, não vai faltar, Deus proverá. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus está trabalhando aqui no nosso meio. Deus está trabalhando aqui no nosso meio. Deus está trabalhando aqui no nosso meio. Quem é da intercessão, vem comigo. Quem é da intercessão, vem comigo. Quem veio receber algo com a mão levantada, está sendo liberada uma graça sobre nós. Se prepare, assim diz o Senhor. Se prepare, ainda nesses dias, a manifestação de Deus que vai chegar no meio da tua casa. Não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Deus proverá. Receba, 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 receba. Isso, isso. Flui, flui Espírito de Deus. Flui Espírito de Deus. Flui Espírito de Deus. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar. Cheio, cheio, cheia, cheia, cheio, cheia. Você que não ora em línguas, seja batizado agora no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. Pegou, pegou, pegou. Quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Vem, Jesus. Pega Jesus. Pega Jesus.
Isso. 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 Deus está provendo. Deus está provendo. Deus está provendo. Isso. Isso. Cheio. Cheia. Cheio. Cheia. Jesus, toca nos jovens agora, Pai. Toca nos jovens agora, Espírito Santo de Deus. Essas mentes confusas, espírito de depressão, eu te repreendo. Saia agora em o nome de Jesus. Crise de pânico, de ansiedade, seja repreendido agora no nome de Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Escute. Eu tenho 5 minutos, eu vou terminar. Mas eu quero orar por você. Nós estamos em ambiente profético e espiritual. Qual que é o seu Isaac? Aquilo que você tem medo de entregar no altar. Confie na provisão de Deus. Ele não falha. Jeová Jireh é o seu nome. Deus da provisão. Se você recebe essa palavra, eu te convido, saia do seu lugar. Venha aqui para o altar. Entregue aqui no altar. Entregue aqui no altar. Queime aqui no altar. Jogue tudo no altar. Ele quer você no altar de novo. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Mas vem queimando, vem queimando. Vem queimando, vem queimando. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vem queimando, vem queimando. Isso. Chora, minha filha. Chora, meu filho. Isso é o poder de Deus te constrangendo. Isso é o poder de Deus te constrangendo. Eu sinto uma glória de Deus aqui. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se prostrarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se prostrarmos, Deus se manifestará. Isso, queima, 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 queima. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará.
derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Deus concebe o seu coração e a sua mente. Prepare para viver algo extraordinário de Deus. Ainda não acabou, tem muito a ser feito. Você pode se achar limitado, achando que não tem muito a construir. Só está começando. Deus vai fazer aquilo que era para ser em 10 anos, em 5 anos, na sua vida. Assim vai ser construída pelo poder de Deus. Através das suas mãos. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua casa. E que você viva tudo que Deus tem. Em nome de Deus. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Vai dizer, Moisés, vai teu lugar, faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e as primeiras pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Aleluia. Glória a Deus. Irmão,